pode começar com 15 minutos, já é um sinal que eu vou já fazendo a conclusão. Essa carta de Paulo aos Romanos é uma carta que deveria ser lida no mínimo 2 ou 3 vezes ao mês, porque é uma carta muito profunda e especial do apóstolo Paulo. Paulo tinha desejo de conhecer esta cidade, a cidade de Roma, e Deus preparou este servo para caminhar e enfrentar e desafiar fronteiras, levando o Evangelho. É uma carta que ele demonstra no primeiro capítulo, no capítulo 16, que ele tinha vontade imensa de conhecer os irmãos ou as igrejas. Não havia apenas uma igreja em Roma, várias igrejas, porque Paulo não implantou essa igreja ou essas igrejas em Roma, mas ele tinha conhecimento do desenvolvimento desses irmãos que estavam lá nessa cidade. E ele diz que muitas vezes foi impedido por algumas circunstâncias que não são mencionadas na Bíblia, somente no livro. E ele queria ir, mas não tinha condições, acontecia alguma coisa, ele impedia de ir. Mas eu acho que foi providência de Deus. Se ele fosse logo para a cidade, nós não teríamos um livro tão profundo, cristológico, um livro tão teológico como esta carta do apóstolo São Paulo. E ele escreve com carinho. E os 2 versículos que nós lemos, os 2 versículos, ele está entre a introdução e o desenvolvimento, que os temas abordados nessa carta estão relacionados a este versículo 16 e 17 do livro de Romanos. É uma carta muito forte. Inclusive, quem leu essa carta, como líderes que eram, eles foram sensibilizados, tocados pelo Espírito Santo por aquilo que estava escrito aqui. E um dos que recebeu o impacto desta carta foi exatamente aquele que estava à frente da Reforma Protestante. Ele foi Martinho Lutero. Ele era um homem que buscava Deus em tudo, em todos os momentos, em todas as experiências da vida, mas não conseguia. Sempre estava faltando alguma coisa na vida dele. Ele fez penitência, ele lia constantemente a palavra, ele realizava a questão social, atendia a sociedade, mas faltava alguma coisa. E ele, quando leu exatamente esse versículo 17, foi que ele veio a entender o Evangelho. Que a salvação, segundo a visão que predominava na época, e às vezes hoje também em algumas igrejas, é que a igreja, ela salva. A igreja não salva. A igreja é o instrumento de Deus, é a casa de Deus. Quem salva é Jesus. E nós somos salvos pela fé, não pela obediência à igreja. Daí veio as bandeiras do Martinho Lutero.
sola fides, sola fé, sola gratia, só a graça. É um tema da reforma. Quando ele leu Romanos, não é? Romanos. E teve um outro, lá no capítulo 13, e chama a atenção, que foi tocado. Esse aí é um doutor de teologia, é conhecido como o doutor da graça, foi Agostinho. Agostinho, quando leu essa carta, principalmente esse capítulo aqui, 13 e versículo 13, olha, coincidência, 13, né? Porque ele veio a entender, ele veio a mudar a sua vida. Era um homem completamente, um homem religioso em todos os... O que você imaginar deste homem, ele era religioso. Mas levava uma religiosidade, uma vida superficial diante de Deus. Por isso que eu digo aos meus alunos, muitas vezes lá no seminário, eu digo o seguinte: olha, Deus não criou religião. A religião, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é considerado uma religião na questão pedagógica, acadêmica, social, quando estuda todas as outras religiões comparativas. Aí o cristianismo entra como religião. Porque religião significa religare, do latim. É ligar, é o homem ligar ao sobrenatural, é a necessidade do homem que tem que buscar a Deus. Mas o cristianismo não foi o homem buscando Deus. O cristianismo é Deus buscando o homem. Foi Deus que se revelou no Antigo Testamento. Foi Deus que se revelou em Jesus Cristo para resgatar o mundo. Então é Deus à procura do homem da sua criação. Então isto é o cristianismo. Não é uma religião. Este homem era muito religioso. Mas quando ele leu isso aqui, levava uma vida desregrada. Era religioso, mas vivia uma vida da noite. Aí quando ele leu aqui 13, ele diz: andemos, veja o que Paulo diz, andemos honestamente como de dia, não em glotonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em sua concupiscência. Essa é a linha do cristão. O cristão tem que ter um modelo, e o modelo para o cristão é que é Jesus Cristo, gente. Não é o irmão que está ao lado, ao seu lado, mas é Jesus, é o modelo. Nós, como homens, pastores, nós falhamos. Ovelhas falham, decepcionam, mas Jesus, aleluia, não. Jesus não. Então é uma carta assim, uma carta muito forte, muito poderosa do apóstolo São Paulo. Ele diz: não, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho. Aí entra outra pergunta: o Evangelho foi pregado primeiro a quem? Quando se trata de Evangelho, nós associamos apenas ao Novo Testamento, não? O Evangelho foi pregado a partir de Jesus no primeiro século, é isso? Mas o apóstolo Paulo diz que não. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, diz que o Evangelho foi pregado a Abraão, as boas novas de Abraão. Por isso que nós somos filhos da fé. Filhos da fé. Foi pregado a Abraão. Isso está no livro de Gálatas, capítulo 3. Deixa-me ler.
Se alguém encontrar, ali já, na tela, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois eu não. Veja em Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. A partir do versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a quem? Abraão. Anunciou o Evangelho a Abraão. Por isso que quando Paulo fala nas suas cartas de mistério, alguns vão entender mistério como algo que era pregado pelas religiões pagãs, de esconder. O Evangelho não confunde, o Evangelho não esconde, o Evangelho não é trevas, o Evangelho é luz, o Evangelho é clareza, é iluminação. Uma criança de 8 anos entende o plano da salvação, como um adulto também vai entender o plano da salvação. Não tem nada que esconder, não tem níveis de conhecimentos como em algumas religiões. Então, o mistério que ora estava oculto, Paulo vai dizer em Colossenses e em Efésios que o mistério é Cristo em vós. Foi a maior revelação, o ápice da revelação de Deus, Jesus. Conforme a irmã contou uma história das árvores, a madeira que estava no alto é a cruz, é Jesus, Salvador do mundo. Esse é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Salvar o homem. Não vai dar tempo para falar o que não é o Evangelho. Mas eu vou pular essa parte e vou entrar exatamente diretamente dentro desse versículo. Outra ocasião, aí eu falo sobre o que não é o Evangelho. Mas vamos lá para o capítulo 1, continuando no capítulo 1. Veja aí o versículo 14 de Romanos 1,14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Paulo menciona 3 disposições inabaláveis de seu coração em relação ao Evangelho. Primeiro, eu sou devedor. Segunda coisa que Paulo diz, eu estou pronto. Veja aí o capítulo 1, versículo 15 agora, meu irmão, por favor. 15. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estás em Roma. Ele é devedor e ele está pronto. Outra coisa, do 16 já lemos, 1,16. Mas ele diz, e eu não me envergonho. Eu não me envergonho do Evangelho. Temos aqui 3 verdades. A primeira verdade é a obrigação do Evangelho. Sou devedor. Depois eu tenho a dedicação ao Evangelho. Estou pronto. E a inspiração do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Estou pronto para pregar o Evangelho. Como apóstolo, Paulo estava pronto. Ele foi chamado. Ele foi provado e aprovado por Deus. Ele estava preparado para pregar este Evangelho. Eu estou pronto para pregar. Paulo estava pronto para pregar o Evangelho em Roma, a capital do Império Romano.
A demora em ir, já falei. Paulo pregava em prisões. Paulo pregava nas praças. Paulo pregava para os ricos. Paulo pregava para os pobres. Ele estava pronto para penetrar em todas as camadas sociais, porque ele passou por essa experiência com Deus. Romero, quem passa por essa experiência com Deus está pronto. Será que você está pronto para pregar o Evangelho? Para testemunhar deste Evangelho? Ele diz em 1 Coríntios 9,16, veja só o que ele diz, 9,16. Vou dar trabalho hoje aqui, está na mídia, viu? Vamos lá. 1 Coríntios 9,16, o que é que diz? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Paulo está pronto. Em Éfeso, ele reúne os seus presbíteros, cooperadores. Ele diz uma coisa que só uma vida transformada diz. Por isso que o Evangelho não é só teoria, meus irmãos. O Evangelho não é apenas ouvir dizer. O Evangelho não é apenas história. O Evangelho é vida. O Evangelho é intimidade. O Evangelho é relacionamento com Deus. E Paulo tinha tudo isso. E ele não escreve apenas para ser considerado um dos maiores autores da história, não. Ele escreve isso para orientar sua igreja, para conduzir o seu rebanho de uma forma digna, de uma forma segura. Ele diz aos presbíteros, Atos 20 e 24. Atos 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A sua vida não era preciosa, era antes de ser cristão, era antes de conhecer Jesus. Ele achava que a vida dele era suficiente, ele era autossuficiente em tudo, no conhecimento, na posição. E muita gente se considera assim hoje. Mas quando ele passou pela experiência com Jesus, ele está dizendo, não, nada disso, a minha vida é preciosa. Eu tenho que pregar. Ai de mim se eu não pregar esse Evangelho, se não testemunhar desse Evangelho. Então ele estava pronto como apóstolo. Em segundo lugar, ele era devedor do Evangelho. Nós já lemos esse versículo 1:14. Deus havia confiado. A primeira árvore que a irmã citou aqui foi transformada num baú, não foi? Um tesouro, não é para colocar um tesouro? Colocou o maior tesouro. Ó, o maior tesouro. O Evangelho. Então Paulo é devedor, porque Deus colocou nele o maior tesouro. E o maior tesouro para Paulo é Jesus. É o maior tesouro para Paulo. E ele escreveu na Filipenses, no capítulo 1, verso 21, ele diz: o meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. O meu viver não é o meu trabalho, não.
perder o trabalho, eu posso ser demitido a qualquer hora. O meu viver é a minha esposa. Ora, minha esposa pode partir a qualquer momento. E o meu viver não é eterno. O meu viver são os meus filhos. Nós sabemos que eles vão crescendo, 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 e daqui a pouco eles vão, e nós ficamos sozinhos em casa. Não é verdade? Mas para ele, algum pode dizer, mas o meu viver é a música. Não deve ser. Porque a música, com o tempo, ela perde a... Não sei se a palavra correta é isso, o valor, mas perde a moda, sai de moda. É por isso que os evangélicos, a música gospel, está acompanhando essa música do mundo. Porque a música do mundo precisa, a cada dois meses, lançar para ganhar dinheiro, porque fica no passado. Eu lembro que quando eu me converti com 18 anos, um cantor gospel, ou cantor que nós chamávamos nem gospel, era evangélico, ele lançava um LP, alguém não sabe nem o que é LP aqui, de alguns jovens, né? LP, 12 músicas, 6 de cada lado, e eles trabalhavam o ano, 2 anos. Oséias de Paula trabalhava 2 anos com um LP. Eram 100 ovelhas, tu tá no aprisco, cantava. Sozinho vaguei pelo mundo, cantava aquela música, ele ia trabalhando e não havia necessidade de fornecer, de criar para ganhar dinheiro. Não! Porque a intenção era essa. A intenção era de propagar o evangelho através da música. Mas hoje não. Hoje, para se convidar um cantor desse para vir para a igreja, precisa ter muito dinheiro, né, pessoal? Vamos dizer, o cachê é tanto. Reserve logo uma cobertura de boa viagem. É isso. Funciona assim. Devedor. Mas Paulo recebeu este tesouro. E ele não poderia guardar esse tesouro. Deus confiou esse tesouro a Paulo. Precisamos, queridos, ir e anunciar o Evangelho. É como essa pérola, esse tesouro. E Deus nos confiou. Ele é devedor disso. Ele foi salvo. Ele estava perdido e foi encontrado. Amém. Glória a Deus. E em terceiro lugar, e fechando assim, algumas coisas deixei para lá, mas vamos fechar. Pode vir quem vai tocar, eu estou fechando. Em terceiro lugar, não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho quer dizer que Paulo se gloria no Evangelho e considera alta honra proclamá-lo. Alta honra proclamar o Evangelho. Ele usa a palavra envergonhar aqui, porque nesse período do primeiro século, ser cristão era vergonha. Ser cristão não era para gente inteligente e rica. Ser cristão era para a escória da sociedade. Ser cristão. Ser cristão para os judeus era o quê? Segundo a palavra de Paulo em Corinto, era vergonha ser cristão. Porque Cristo morreu numa cruz. Ou seja, quem morre numa cruz leva a maldição. Mas essa maldição na cruz, presta atenção, essa maldição na cruz, ela foi transformada em bênção para a humanidade. Para os sábios, aqueles que gostam de filosofia, eu amo filosofia, gosto de filosofia, mas a filosofia não salva. Os argumentos de Sócrates não salvam ninguém, nem de Aristóteles, nem de Platão. Serve para o conhecimento apenas.
Mas o que salva o homem é o Evangelho. Porque o Evangelho é Cristo. Se você tira Cristo da pregação, a pregação é apenas um discurso, não é o poder de Deus. Cristo é o Evangelho. Não me vergonha desse Evangelho. Então eles tinham um certo receio. Ele falava assim: é insensatez, é loucura. Loucura porque é insensatez, não é loucura mental. Era porque era incompreensível, era irracional alguém acreditar. Um homem que veio ao mundo pregando um reino, morreu numa cruz vergonhosa e no terceiro dia ressuscitou. Quem vai acreditar nisso? Talvez eles não acreditem, mas nós acreditamos. Porque Ele tocou a nossa vida e continua mudando as nossas vidas no dia a dia, de fé em fé, pela fé. Então é pela fé, meu querido, em frente à sua vida, pela fé, porque é o poder de Deus que não distrai o homem, mas salva o homem. É o poder de Deus que une o homem. Bota bem longe a separação. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder que você tem que testemunhar, que eu tenho que testemunhar, que o pastor Jé tem que testemunhar, que nós temos que falar. E não se envergonhar dele. Pregue. Alguém pode rir? Deixe. Não seja cristão de resultados, mas seja cristão na atitude. Porque o resultado não depende de você, depende de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.